Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Até então eu venho fazendo screencasts, né, mostrando alguma coisa na tela, explicando no cantinho ali, e hoje eu resolvi fazer só com a câmera. Por enquanto é webcam mesmo, porque como eu estou começando o canal agora, ainda não investi em equipamentos pesados, mas eu pretendo para o futuro, com mais engajamento, né, com mais conteúdo que eu vier trazendo, eu investir numa câmera melhor, num microfone melhor, para poder gerar um conteúdo de melhor qualidade. E hoje nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês por onde começar quando o assunto é programação, certo? Mais especificamente, programação para web, que é onde eu trabalho, que é onde eu tenho mais experiência e é onde eu posso opinar de uma forma melhor, beleza? Então espero que vocês gostem do conteúdo e vamos pro vídeo. Bom, por onde começar quando o assunto é programação para web? A gente vê muita gente começando hoje em dia um pouco perdido, porque o conteúdo gratuito que se encontra na internet muitas vezes te oferece um mundo de possibilidades e você acaba ficando perdido por onde começar e se a gente deve abraçar o mundo com as pernas. Coisa que muita gente confunde, que é impossível no começo de carreira, principalmente você querer aprender tudo de uma vez. Então eu acredito que a gente primeiro deve aprender uma base, né? A partir dessa base, a gente deve direcionar para onde a gente quer seguir e se especializar em cada uma das áreas possíveis, beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Para começar, eu quero trabalhar com programação web. Por onde eu devo começar? Bom, eu acredito que na web nós temos um alicerce que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Eu acho que essas três linguagens, de uma forma geral, elas sustentam o que acontece na web. Por quê? Porque independente se você for no futuro front-end, back-end ou até um full stack, você tem que entender o que está acontecendo no computador do usuário. Então você não pode criar uma aplicação muito pesada, né? Você não pode fazer alguma coisa que não rode num específico navegador. Então você tem que entender que, de uma forma geral, o que está acontecendo no computador do usuário é puramente HTML, CSS e JavaScript. Então você aprendendo a base dessas três linguagens, o próximo passo é você direcionar o seu aprendizado, para onde você quer seguir e o que você deve fazer, beleza? A partir do momento que você tem essa base, você aprendeu essas três linguagens, digamos, eu quero seguir agora para o front-end. No front-end, você vai continuar trabalhando com JavaScript, HTML e CSS, mas eu acredito de uma maneira mais aprofundada e utilizando frameworks específicos para isso, certo? Então, por exemplo, quero virar um front-end, o que eu devo fazer no HTML? Primeiro, estuda semântica, né? O HTML ele é uma linguagem baseada em tags, baseada em marcações, só que você pode criar ele de uma maneira simplesmente estrutural ou baseada numa semântica que vai facilitar na hora que os mecanismos de busca forem achar sua página, na hora que leitores de RSS, alguma coisa, forem ler sua página, vai ficar muito mais simples de entender por conta da semântica aplicada no HTML. Então, se você vai se focar em front-end, entender de semântica é fundamental. Para o CSS, eu acredito que você deva se aprofundar no CSS, porque quando a gente aprende aquela base inicial, a gente aprende a criar, estruturar nossos elementos na página, a gente mandar cores, a gente colocar posicionamento e etc e tal. A partir do momento que você se aprofunda, você vai aprender sobre a animação, você vai aprender sobre estruturas de grid, né? Flexbox, CSS Grid, etc. Então você tem que entender um pouquinho melhor como funcionam esses elementos, porque quando a gente não conhece muito bem, a gente vai na tentativa e erro, mudando os elementos, mudando os seletores no CSS, até chegar naquilo que a gente quer. Se você é um front-ender, né, se você trabalha com front-end, você tem que entender o que você está fazendo, os elementos que você está manipulando, aquilo que você está fazendo, se realmente é para aquela finalidade, etc. Beleza? E no JavaScript, eu acredito que a partir do momento que você sabe a base, você tem que se direcionar para alguma biblioteca ou algum framework que vai facilitar o seu trabalho no dia a dia, certo? Infelizmente, hoje em dia não existe mais mercado para quem trabalha puramente com JavaScript. Ah, deve existir uma vaga ou outra? Com certeza, não descarta essa possibilidade. Mas eu estou falando de demanda do mercado. Se você fala que é uma pessoa, eu preciso de alguém que trabalhe com JavaScript puro, talvez essa pessoa possa ser para trabalhar com jogos web, ou essa pessoa deve estar trabalhando com alguma coisa legada. Então talvez exista, mas de uma forma muito em menor escala, certo? Para a demanda do mercado, a gente vai trabalhar com os frameworks e bibliotecas disponíveis no mercado atualmente que estão em alta demanda, que no caso é React, Vue e Angular, certo? Possivelmente vai ter vaga para jQuery, que é uma biblioteca antiga, mas está cada vez diminuindo, porque o jQuery, ele, apesar de ter revolucionado o mundo JavaScript, está um pouco defasado, está um pouco obsoleto.
Então acredito que não vale a pena investir seu tempo estudando em jQuery hoje, certo? Lógico que com o tempo, se você já tiver mais avançado em JavaScript, tiver com a gama de conhecimentos, você perdeu um tempinho ali para aprender algumas coisas. Caso algum projeto caia no seu colo, ou caso um emprego que você esteja pleiteando exija uma experiência com jQuery, pode ser que seja viável. Mas para começar, eu acredito que é melhor estudar as linguagens que estão, os frameworks e bibliotecas que estão em tendência no mercado, certo? E aí você entendendo esses frameworks, digamos, você escolheu o React. Eu vou entender como funciona o componente, vou entender como é que funciona a criação e manutenção do estado, qual a diferença de Class Component para Function Component, né? Como a gente trabalha com Redux, etc. Então você vai ganhando conhecimento em cima do que você escolheu. Mas é importante você entender de uma forma paralela, no front-end, que estão muito presentes, o Webpack e o Babel, certo? Você tem que entender qual é o papel dessas duas bibliotecas, dessas duas ferramentas, como elas agem na hora de você exportar o seu código para gerar o build, vamos dizer assim, para rodar na versão final, certo? O que o Webpack faz? Quais são as opções? Né? Quais são os parâmetros que eu tenho que configurar? O que o Babel faz? Né? Quais são as opções dele? O que eu tenho que configurar? Então, você tem que saber como é que elas funcionam paralelo, independente do framework que você escolher, independente da biblioteca que você escolher para trabalhar, tá certo? Eles são fundamentais para você entender como o front-end funciona. Bom, então eu acredito que no front-end você chegou nesse ponto aqui, então você já tem uma experiência para poder ir evoluindo de júnior para pleno, de pleno para sênior e conseguir construir uma boa carreira no front-end. Partindo para o back-end, bom, a coisa muda um pouco de figura. É programação do mesmo jeito? É. Mas os conceitos que nós aplicamos no back-end são um pouco diferentes. Né? É uma linguagem que roda no servidor. A partir do momento que ela roda no servidor, a gente tem que se atentar para coisas pertinentes a performance de servidor, performance de consulta no banco de dados, né? Como que eu posso criar uma aplicação que seja mais escalável na questão de acessos. No front-end, a gente cria uma arquitetura para ser dinâmica em relação a todos os componentes e toda a estrutura que eu crio, né? Para ter uma interseção entre as páginas, entre as seções, entre os componentes, etc. No back-end, essa performance ela é muito focada no processamento das informações. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com a linguagem de back-end e eu preciso buscar 1 milhão de registros no banco de dados, qual é a melhor maneira de fazer isso? Então a gente tem que se atentar para algumas coisas. Então no back-end você vai escolher a linguagem que você vai trabalhar, né? Nós temos o Node, que ele também é do mundo JavaScript, ou seja, se você aprendeu a base do JavaScript lá no começo, de repente se aprofundou um pouquinho em front-end e quer manter o full JavaScript, como a gente chama, o Node é uma boa pedida, porque você já vai ter uma base de como trabalhar e obviamente vai aprender as peculiaridades, né, os detalhes que o Node tem e como o back-end funciona, certo? Inclusive, né, muitos cursos, muitas escolas de programação hoje estão focando nesse FullJS porque é uma facilidade na hora de ensinar o pacote completo. Eu até discordo um pouco na maneira de você jogar tudo no colo de um principiante, porque ele se sente pressionado, ele se sente obrigado a querer aprender tudo de uma vez. Eu preciso aprender back-end, front-end, mobile. Não é assim, tem que ter um pouco de calma. Então, é importante essas escolas, eu acho que elas estão fazendo um papel fundamental, mas eu acredito que jogar tudo no colo de um júnior é um pouco complicado, porque a pessoa se sente cobrada, que ela acha que ela não está evoluindo, que ela acha que ela não está aprendendo, quando na realidade ela está aprendendo coisas diferentes, em vez de focar só num lado, certo? Voltando para o back-end. Então o Node é legal porque você já tem uma base de JavaScript. Uma linguagem também que é boa para quem está começando é o PHP. O PHP você consegue fazer um código extremamente simples nele. Né? O pessoal até brinca que é a linguagem de sobrinho. Mas por eu trabalhar com PHP há mais de 15 anos, eu discordo porque ela é importante para quem está começando. Por isso que as pessoas dizem que é a linguagem de sobrinho. Porque você pode fazer códigos da maneira mais, entre aspas, macarrônica possível. Mas ao mesmo tempo, o PHP te possibilita criar um software altamente estruturado, com orientação a objeto, aplicando Solid, usando os melhores padrões de projeto. Então, assim, é uma linguagem que eu gosto muito. Ela vem evoluindo bastante, desde a linguagem da versão 7 principalmente, que ela ganhou velocidade, que ela ganhou novos recursos, e a 8 aí está prometendo assim, grandes transformações. Então é uma linguagem que eu gosto, que eu trabalho há muito tempo. E obviamente eu não sou do tipo que finjo que não sei dos defeitos da linguagem, mas ao mesmo tempo também
defendo aquilo que eu sei que ela pode proporcionar. Beleza? Outra linguagem de back-end, muito simples de aprender é o Python. Se você quer trabalhar para web, você vai utilizar o framework Django. O Django tem as particularidades, ele é um pouquinho diferente de alguma forma de trabalhar, mas eu acho a linguagem extremamente simples e fácil para quem quer começar também. E aí temos também o Java, temos o C Sharp, temos o Ruby, que são outras linguagens de back-end que também têm suas particularidades. Eu já acho elas o Ruby nem tanto, mas o Java e o C Sharp, eu acho ela um pouco difícil para quem está começando, né? Mas é minha opinião, eu não estou desmerecendo as linguagens. Eu acho linguagens fantásticas, demanda de mercado tem aos montes, né? Às vezes eu até brinco que, meu Deus, por que eu não fui para o mundo Java? Porque o que eu vejo de vaga de Java não está escrito, tanto para o Brasil quanto para o exterior. Então é uma demanda altíssima, mas eu acho que para quem está começando, cair logo no colo do Java, eu acho muito complicado. É uma linguagem que é forçadamente orientada a objeto, né? Que envolve muitas bibliotecas, que envolve muita coisa para fazer uma coisa simples. Então, mas se você já viu na faculdade, de repente você está aprendendo na faculdade, beleza, siga por esse caminho. Se você está gostando, se você acha que é uma linguagem boa para você manter os seus estudos. Mas eu estou falando por experiência própria. Quando eu tentei começar pelo Java, eu tive um pouco de dificuldade. E aí fui para outras linguagens, depois trabalhei com Java, dei aula de Java, mas acabei me voltando para PHP, para Node, né, que são linguagens que eu me adaptei melhor ao estilo de trabalho, certo? E paralelo a essas linguagens, você tem que estudar outras coisas que vão te aprimorando. Eu não aconselho estudar isso quando você for um júnior, por exemplo, mas acredito que a partir do momento que você está indo para pleno, seu conhecimento está aumentando, você focar seus estudos não só em sintaxe, não só em linguagem. Focar em arquitetura, como construir softwares melhores, mais rápidos, mais escaláveis. Focar em estrutura de dados, ou seja, como eu posso construir essas operações para fazer algoritmos mais eficientes, para buscar um dado de forma mais rápida. Como é que eu busco 1 milhão de registros no banco de dados de uma forma mais rápida? Então, estrutura de dados é fundamental para isso. Eu acredito que o Clean Code também é algo que vai ajudar você a melhorar a sua performance enquanto programador. Você vai construir códigos mais legíveis, vai evitar repetições, você vai criar algo que para outra pessoa que vai assumir um código seu, manter na frente vai ser melhor. Então, acho isso muito importante você aplicar esses tipos de conhecimento. Certo? Então acho que é isso. Para quem está começando, não é uma receita de bolo, mas é a minha experiência que eu estou compartilhando, como eu comecei há quase 20 anos atrás. Obviamente era um pouco diferente tudo, né? Não tinha React, não tinha... Nem jQuery existia, era JavaScript puro. Não existia Full Stack, não existia Backend, Front-End. Era Web Design e Webmaster. Então a pessoa que queria programar, ela tinha que se virar nos 30, né? Então na época, até com Flash, com ActionScript eu trabalhei. Então... era uma forma diferente, muito bacana, serviu muito para o meu aprendizado, mas que para frente caiu em desuso e acabou não tendo mais demanda no mercado. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like, se inscreve no canal. O YouTube sempre ajuda aqueles vídeos que tem mais engajamento. Aqui eu estou trazendo conteúdo gratuito, se está sendo útil para você, faça que seja útil para outras pessoas também, ajuda a chegar esse conteúdo gratuito a outras pessoas. E o YouTube sempre favorece aqueles vídeos que tem mais engajamento. E se você ficou com alguma dúvida, quer sugerir algum assunto, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Com certeza eu vou ler, vou responder e eu posso tentar trazer novos assuntos que vocês sugerirem nos próximos vídeos. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tchau! Bom, então se você se encaixa no perfil de quem está começando, eu vou deixar aqui o link para a playlist do meu curso gratuito Programação Básica para Iniciantes. Espero que você goste. Valeu!